você que nos assiste pelo vídeo. A paz do Senhor Jesus Cristo. Também quero cumprimentar a igreja, mais uma vez. Nós hoje vamos estar estudando Apocalipse capítulo 5. E como de costume, nós, antes de iniciarmos o nosso estudo, nós vamos estar orando. Eu convido você que está nos assistindo para que esteja também fazendo a tua oração particular. Para que sempre que vamos abrir a palavra, estejamos orando primeiro, pedindo direção do dono da palavra, que é Deus. Amém? Vamos nos colocar de joelhos e vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e Pai, uma vez mais nós estamos diante da Tua presença, ó Deus. Amém. E queremos pedir, Senhor, segundo a Tua graça e favor, que o Senhor nos ilumine hoje com a Tua palavra, ó Deus. Que hoje, Senhor, só o Teu nome seja louvado neste lugar e que não venhamos, ó Pai, tratar os Teus assuntos com leviandade, ó Pai. Que hoje nós venhamos dar atenção às palavras que serão ditas aqui e que não seja eu a falar, Senhor, mas o Teu Santo Espírito possa falar por meio eternamente. Amém. De maneira que eu também seja instruído por Ti mesmo, ó Deus. O Senhor tenha liberdade no nosso meio hoje para falar. Também tenha liberdade, ó Deus, para falar nos corações daqueles que estão nos ouvindo e vendo pelo vídeo. Amém. Que o Senhor possa tocar os corações, mover os corações, Senhor, em direção a Ti, em direção à salvação, através dessa mensagem. Amém. Isso é o que nós pedimos, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Bom, irmãos, então, quero convidá-los a abrir as suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 5. E vamos ver aqui. Ok? Apocalipse, capítulo 5. É importante que você acompanhe com a sua Bíblia também, se for possível, porque sempre é bom, né? Estamos conferindo aquilo que se diz para ver se é assim mesmo, ok? Nós estamos aqui, somos homens falhos, né? E, claro, esperamos que Deus tome a direção neste momento e que venha nos usar. Porém, se ocorrer uma falha humana, você com a tua Bíblia vai poder notar e não será enganado. Bom, vamos lá. Vamos iniciar a leitura. Nós vamos ler todo o capítulo 5 e depois nós vamos, como de costume, verso a verso, interpretando a profecia. Tá? Digo que a interpretação de Apocalipse capítulo 5 ela é muito simples. Porém, há algo que é muito importante. No final do estudo, ou seja, no final da interpretação do capítulo 5, nós vamos tratar de descobrir em que tempo isso aqui vai acontecer. E aí, sim, fica um pouco mais complexo. Mas com muita atenção e, claro, fé no Senhor Jesus Cristo, nós vamos conseguir entender. Amém? Vamos lá. Vi na mão direita do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vi também um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe romper os selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, olha, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, em pé, um cordeiro, como havendo sido morto. E tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E veio e tomou o livro da mão direita do que estava sentado no trono. Logo que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos.
e cantavam um cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue comprastes para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Para o nosso Deus os fizeste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes e dos anciãos, e o número deles era de milhões e milhões e milhares de milhares, proclamando com grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, honra, glória e louvor. Então ouvi toda a criatura que está no céu, na terra, debaixo da terra, no mar, e todas as coisas que neles há dizerem ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro seja louvor, honra, glória e poder para todo sempre. E os 4 seres viventes diziam: amém. E os anciãos se prostraram e adoraram. Então este é o capítulo 5 de Apocalipse. Então, para a gente ter uma ideia, né, uma ideia base assim, nós vemos que ali é um cenário. Ali tinha um cenário montado, né? Estava ali o trono de Deus, né? Também estavam ali os anciãos, os 4 seres viventes, estava também um cordeiro, como havia sido morto, milhões e milhões de anjos. Então, todo um cenário montado. Agora nós vamos tratar de interpretar do versículo 1 até o 3. Vamos lá. Pode abrir para nós, irmão, o Apocalipse ilustrado, por favor? Ali mesmo, aqui mesmo. Entra aí em cima. Ok. Pode ir lá no início. Vamos lá. Versos 1 a 3. Vi na mão direita do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Então aqui, né, está um livro com 7 selos, que estava na mão do que estava sentado no trono. Bom, quem se assenta no trono do céu é Deus, né? Então aí não precisa muita explicação. Então esse é o livro. E por que ele está enroladinho assim? Aqui, na verdade, antigamente, né, os livros eram assim, pergaminhos. Eles eram enrolados, de maneira que se você escrevesse dos 2 lados da página, quando você enrolava ele ficava escrito por dentro e também por fora. E esses selos aqui, eles eram usados para impedir que a pessoa lesse o conteúdo do livro. Então a pessoa escrevia um tanto do livro, fazia um furinho na folha e colocava um selinho. Ela escrevia mais um tanto, enrolava mais um pouco, fazia outro furinho, outro selo, né? Então, de maneira que, para a pessoa poder ler o conteúdo, ela tinha que retirar esses selos. Correto? Então, isso, claro, é um símbolo. É simbólico, tá? Aonde que aparece esse livro selado? Que livro é esse que está selado? Vamos abrir no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 4. Versículos 4, 10, perdão, versículos 4, 8, 9 e 10. Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12. Então o livro que aparece lá no Apocalipse selado é o livro de Daniel. Nós vamos ler por quê. Verso 4 diz: tu, porém, Daniel, fecha essas palavras e sela esse livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para a outra, e a ciência se multiplicará. Verso 8. Eu ouvi, mas não entendi, por isso eu perguntei: Senhor, mas qual o fim dessas coisas? Ele me respondeu: vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão, verso 11, não, verso 10, perdão, verso 10. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Ou seja, aqui nós vemos que o livro foi selado até o tempo determinado, o tempo do fim. E esses selos do livro, nós podemos ver pelo verso 10, que não se trata de selos físicos, porque nós estamos com ele aberto aqui. Primeiro, né? Então, não se trata de um selo físico, mas de um selo espiritual. Ou seja, no verso 10 ele fala, olha,
os ímpios não vão entender. Sabe? Então isso significa que o entendimento do livro de Daniel foi fechado até o tempo determinado, quando alguém, então, poderia entendê-lo, claro, pelo auxílio do Espírito Santo. Então, os selos que aparecem no livro de Apocalipse são os selos do livro de Daniel. Porém, esses selos não são físicos, mas selos espirituais, ou seja, de maneira que, à medida que os selos vão se abrindo, o nosso entendimento das profecias vão aumentando. É isso que a Bíblia está nos dizendo aqui. Por isso que o anjo fala, olha, alguns não vão entender. Por quê? Porque o entendimento do livro estava fechado por Deus. Ou seja, Deus não permitia que o ser humano entendesse a profecia de Daniel até que o tempo determinado chegasse. Ok? Bom, vamos avançar então, vamos voltar para Apocalipse. Não pode voltar para Apocalipse ilustrado, né? Deixa eu só buscar o meu esboço aqui. Vamos lá. No verso 4, verso 5, diz assim, verso 5 diz, todavia, um dos anciãos me disse, não chores, olha, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir os seus 7 selos. Ok? Então aqui no verso 5, como nós tínhamos lido antes, que João estava preocupado que ninguém podia abrir os selos do livro, ou seja, dar entendimento do livro. Isso é o que a Bíblia está nos falando. Aí, alguém diz para João ali no céu, fala, olha, o leão de Judá, né, a raiz de Davi venceu para abrir o livro, abrir os selos do livro. Então, quem é o leão da tribo de Judá? Bom, pode ser aqui, né, a maioria do pessoal já sabe, mas nem todos sabem, né? Talvez você que nos assiste não teve a oportunidade de saber quem é o leão da tribo de Judá. Então nós vamos abrir no livro de Apocalipse, capítulo 22. Verso 16. Verso 16. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso mesmo. É assim. Eu, Jesus, enviei o meu anjo. Já achou, não? Pode abrir ali. Abre na imagem, mas, por favor. Isso. Verso 16. Só 16. Só 16. Lá, a segunda parte. Ali. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Jesus é, então, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Então, Jesus Cristo é quem pode abrir os selos. É Jesus Cristo que pode dar o entendimento dos selos. Tanto que ali no livro de Apocalipse, capítulo 22, ele fala, eu enviei meu anjo para testificar essas coisas às igrejas. Ele é quem nos dá o entendimento, né, do livro de Daniel e também das demais profecias da Bíblia. A Bíblia chega a dizer que Cristo é a sabedoria de Deus. Bom, vamos avançar então. No verso 6, diz assim, pode abrir no Apocalipse ilustrado, meu irmão? Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciãos, em pé um cordeiro como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Pode volta lá do cordeiro, aí, aqui, esse cordeirinho. Aqui nós estamos vendo um animal, né, que é semelhante a um cordeiro, ele está segurando o livro, e ele tem 7 chifres, 7 olhos e ali um corte no pescoço, como né, havendo sido morto, como que se tivesse sido morto. Ok? Quem é esse animal? Quem esse animal representa? Pois esse animal ele é muito característico, né?
É muito fácil de saber. Né? A pessoa que teve contato com o Evangelho, ele já vai falar, não, isso aqui é Jesus Cristo. Né? Por quê? No livro de João, capítulo 1, verso 29, pode abrir lá para nós, irmão? No livro de João, capítulo 1, verso 29. Verso 29. João 1, 29? Isso. João. É devagar, não? Vamos lá. Aqui, João Batista, né? No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Jesus é o Cordeiro. Agora, por que ele aparece como havendo sido morto? Isso nos entrega uma informação muito importante. Jesus aparece na visão ali de João, num momento que ele já tinha vindo à terra e morrido por nós. Ele morto por nós, acredito, né? Já tinha sofrido por nós e já tinha retornado ao céu. Então, essa visão acontece depois da vinda de Jesus na terra, né? A primeira vinda de Jesus na terra. Então, isso já fica claro para nós. Mas ele tem 7 chifres e 7 olhos. O que isso representa? Vamos lá. Nós estudamos já o que os chifres representam. O chifre representa rei, representa também o que confere poder e também representa poder, tá? E aí fica fácil a gente entender. O número 7, ele é um número que representa algo completo, algo pleno, né? A Bíblia sempre traz o número 7 como algo completo. Então, quando nós vemos 7 chifres, quer dizer que ele tem todo o poder, né? Aí fica fácil. Eu acho que tem até explicação disso mais abaixo. Vamos ler então primeiro, vamos abrir no livro de Zacarias, capítulo 1, verso 21. Falando ainda sobre os chifres, tá? Zacarias, capítulo 1, verso 21. Ok? Isso aí. Então perguntei: que vem estes a fazer? E ele respondeu dizendo: estes são os chifres que dispersaram Judá, de maneira que ninguém levantou a cabeça, etc. Então aqui nós vemos que os chifres que dispersaram Judá, ou seja, foram as forças, né, que dispersaram Judá. Ou seja, isso representa o poder. Né? Nesse caso aqui é um poder destrutivo. Né? No caso de Cristo, não, obviamente não. Então, todo o poder na terra, né? No céu e na terra. E nós podemos ver isso no livro de Mateus. Mateus 28, verso 18. Mateus 28, verso 18, onde Jesus fala. Mateus 28, versículo 18. Aí. Não está errado. Essa Bíblia, ela às vezes não muda, tá? É normal. Isso. Aproximando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Então Jesus, o Cordeiro que foi morto, ele tem todo o poder. Assim como então ele é apresentado ali exatamente no momento depois que já tinha vindo à terra. Né? Então depois que já tinha recebido essa autoridade, então ele vai para lá, né, para o céu. Pode botar o Apocalipse ilustrado novamente para nós, por favor? Obrigado. Bom, até aqui está dando para entender, né, irmãos? Aqui está assim, está fácil. Vamos avançar então. Só voltar aqui. Os 7 olhos, o que significam os 7 olhos? Deixa eu só olhar aqui. Vamos ver
na ilustração. Os 7 olhos eles representam. Pode baixar um pouquinho, irmão? Onde fala. Acho que está para baixo. Não, pode ir para cima, para cima. Onde fala dos 7 olhos, né? Mais para baixo. Aqui. Volta. Aqui, fala os 7 olhos aqui. Pode subir um pouquinho? Aqui. 7 olhos são os 7 espíritos que representam todos os anjos que são os espíritos que visualizam tudo o que fazemos e a notificam a Jesus para que possa nos julgar. Jesus diz: vede que não desprezeis algum desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos no céu sempre veem a face do meu Pai que está nos céus. Também disse Jesus: como ouço, julgo. Então, aqui está Mateus 18:10, João 5:15. Então, os 7 olhos representam como também algo pleno. Então, Jesus tem todo o controle desse monitoramento que acontece das nossas vidas pelos santos anjos de Deus. Tá? Então, eles vêm aqui, vêm tudo e vão lá e contam para ele. Né? Então, ele é o que tem o domínio sobre isso. Por isso que ele aparece com 7 olhos, tá bom? Então, vamos avançar então. Vamos para o verso 9, versículo 9. Versículo 9 diz assim: cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue comprastes para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Para o nosso Deus os fizeste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então, irmãos, o que isso significa? Isso significa que Jesus comprou os homens com seu sangue. Como assim? Bom, Adão caiu em transgressão lá no início, e aí por isso entrou o pecado na terra. E nós, recebemos uma herança de Adão. Qual a herança? A inclinação ao mal. Né? Então nós, quando somos crianças, quando estamos bem pequeninos, se nós não formos direcionados para um caminho bom, nós vamos aprender o que? A maldade, porque é a nossa inclinação natural. Tá? Então nós estávamos totalmente perdidos. Imagine se Jesus não se dispõe a vir aqui salvar-nos, o que seria de nós? A dar-nos o seu Espírito para que pudéssemos ser transformados por Ele. Certo? Então Jesus pagou o preço de morte por nós. Nós estávamos condenados. E aí Jesus pagou o preço. Ele veio e morreu no nosso lugar para que nós não precisássemos morrer. E não só isso. Nos deu o poder dele. O poder que vem de Deus para que pudéssemos ser salvos. Com isso, ele pagou a nossa culpa, o nosso preço. Nós hoje somos dele. Ele é o nosso Senhor. Claro que ele é um Senhor muito bom. Ele nos dá a liberdade de escolher se vamos servir ou não. Mas o fato é que ele é o nosso dono. Ele comprou para Deus. Então nós somos dele, por isso que é dito que ele comprou com o seu sangue. Então Jesus pagou o preço por nós, para que pudéssemos ser salvos. Aí no verso 11 ele fala: então olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos seres viventes e dos anciãos. E o número deles era de milhões de milhões de milhares de milhares. Então eram muitíssimos anjos que estavam naquele recinto. Muitíssimos anjos estavam ao redor ali. Ok? Isso não precisa interpretação. No verso 12, ele fala do louvor deles. Aí no verso 13, ele diz assim: então ouvi toda a criatura no céu, na terra e debaixo da terra e no mar, e todas as coisas que neles há de ser, dizerem ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, e honra, e glória e poder para todo sempre. E os 4 seres viventes disseram amém. E os anciãos prostraram-se e adoraram. Ok. Então aqui nós finalizamos a interpretação do capítulo 5. Nós vimos aqui que era um cenário montado ali. Estava Deus, estavam os anciões, estavam também anjos, muitos anjos, estava Jesus. João estava ali assistindo tudo aquilo. Estavam os 4 seres viventes, que são os anjos cobridores da glória de Deus. Estavam todos ali. Aqui está o cenário.
Claro que agora, nesse momento, os anciãos também já estão prostrados, né? Mas o fato que é, aqui nós temos os tronos deles, nós temos Deus que está no centro, os animais, né? os anjos viventes, né? Ou seja, os seres viventes, Jesus ali, né? E João estava como nós agora, né? Assim, vendo de fora, né? Ele não participava do evento, ele estava só vendo, né? Os participantes são esses aqui. Então, irmãos, esse cenário, quando é que Jesus toma esse livro para dar entendimento do livro? Porque nós vemos que no capítulo 6 de Apocalipse, eu só vou mencionar aqui, capítulo 6, verso 1, vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizer, vem como voz de trovão. Então, assim, a partir dali, depois que isso acontece, Jesus vai começar a abrir os selos. Mas o que nós devemos fazer? Precisamos descobrir quando é que isso aqui acontece. Correto? E como é que nós vamos fazer isso? Bom, a Bíblia ela nos deixa algumas indicações. No início nós lemos que o livro selado é o livro de quem? Daniel. Então onde deve estar a resposta para isso? No livro de Daniel. Então nós vamos para o livro de Daniel buscar a resposta para ver se nós encontramos o momento em que vai começar a abrir os selos do Apocalipse. Vamos abrir Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Versículo 9 em diante. Já? Amém? Diz assim: continuei olhando até que foram postos uns tronos. Só que eu vou pedir, irmão, vou pedir para você colocar o Apocalipse ilustrado, tá? Aquela imagem que nós estávamos. Essa aqui mesmo, pode ser essa aqui, não tem problema. Vamos lá. Continuei olhando e foram postos uns tronos. Aqui estão, né? Uns tronos. Aí fala, ali também tem o trono, né? Aqui no meio. E um ancião de dia se assentou. Então, quem é a pessoa mais velha do céu? Deus. Aqui, né? Deus se assenta primeiro, né? Está ali presidindo aquela reunião. Aí diz, a sua veste era branca como a neve, e o seu cabelo era, o cabelo da sua cabeça era como a lã puríssima, e o seu trono era chama de fogo e com rodas de fogo ardente. É o que parece, né? A gente nunca viu o trono de Deus, e João também, acredito que a primeira vez que ele via algo tão brilhante, o que ele conhecia para comparar era fogo, né? Dava para comparar. Então está ali, o trono cheio de fogo, mas ali né, é a glória de Deus, né? Ok. Então, João viu os tronos, Deus e o que mais? Aí ele fala, um rio de fogo manava e saía de diante dele, e milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Então, aqueles milhões de anjos, aqui não aparecem, né? Mas aqueles milhões de anjos que nós vimos lá no Apocalipse, eles também estão aqui. Eles também estão aqui. E aí, continuando no verso 10, diz assim: assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Ou seja, essa reunião aqui trata-se de um tribunal. Trata-se de um tribunal. E o que vai ser falado nesse tribunal? Só um momentinho. Tchau, irmãos. Tchau. Bom, então nós vimos que esse cenário ele aparece também em Daniel capítulo 7, né? E trata-se de um tribunal. Mas faltou alguém. No livro de Daniel, nós vimos os tronos, ok, os milhões de anjos, ok. Mas e Jesus? Estava lá no tribunal também? Nós vamos ler no versículo 13. Versículo 13 diz assim. Pode abrir para nós. Não, pode deixar mesmo. Acho que você que está nos assistindo, se for possível, acompanhe na tua Bíblia.
né? Ou se não, lê depois o versículo 13, onde diz assim: eu estava olhando nas minhas visões da noite e vi que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem, e ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Então, bom, pode tirar aquela. Isso. Então, vinha um como filho do homem. Quem é chamado de filho do homem na Bíblia? Cristo. Jesus Cristo é chamado de filho do homem. Então, o filho do homem chegou e foi até Deus. Ok, foi levado até ele. Jesus. Então, Jesus também aparece naquele cenário de Daniel capítulo 7. Ok? Então, Daniel capítulo 7 e Apocalipse capítulo 5 estão falando do mesmo assunto. Porque Apocalipse significa a revelação. E Apocalipse ele revela o livro de Daniel. Por isso que o livro de Daniel aparece ali. Tá? Então, ok. Então, esse cenário, esse julgamento é um juízo, isso aqui. E me parece, né? Até que parece. Olha, os tronos aqui, né, os 24 anciões, os jurados, aqui está o juiz, né? Aqui está o nosso advogado, Jesus Cristo, né? E aí, e dá para dizer assim que é um júri popular, né? Assim. Porque os anjos do céu estão todos ao redor, milhões e milhões. Então, está acontecendo um juízo, né? Mas não vamos falar do juízo agora, tá? E Jesus está com o livro. Então, quando é que esse juízo se assenta? Se nós descobrirmos quando o juízo de Daniel capítulo 7 se assenta, nós descobrimos também quando é que Apocalipse 5 acontece. Não é verdade? Para isso, nós vamos ir um pouco adiante. E nós vamos ler no Daniel capítulo 8, verso 14. Daniel 8, versículo 14. O irmão pode botar aqui agora na Bíblia, por favor? Daniel 8, 14. Só para a gente. Né? Agora nós vamos falar quando vamos tentar, ou seja, vamos descobrir quando é que esse juízo, que está no Apocalipse 7, acontece. Ok. Volta. Na verdade, Daniel 8, 14. Tudo bem, acontece. Esse software aí não está muito legal. Mas vamos lá. Então, Daniel 8,14 diz: ele me respondeu, até 2.300 tardes e manhãs, então o santuário será purificado. Ou seja, o santuário ser purificado, então no final das 2.300 tardes e manhãs, o santuário seria purificado. Tá. Mas o que o juízo tem a ver com o santuário? Eis a pergunta, né? O que o juízo tem a ver com a purificação do santuário? Bom, primeiro nós vamos explicar algo que é bastante fácil de entender. Se o santuário deve ser purificado, é porque ele não está purificado, ele está sujo de alguma coisa, né? Deve estar contaminado com alguma coisa. E o que é que contamina o santuário do céu? Os nossos pecados. Mas nós não vamos ficar só nas nossas palavras, vamos abrir, né, no livro de. Deixa eu só olhar aqui, qual que seria o mais. Hebreus capítulo 8, verso 1. Hebreus 8, verso 1. Então nós vamos agora ver por que o santuário celestial deve ser purificado, né, e o que ele tem a ver com aquele juízo. Tá? Hebreus 8, verso 1. Verso 1, 2 e 5. Ok. Diz assim, ora, o ponto principal do que estamos dizendo é que temos um sumo sacerdote tal que se assentou à direita do trono da majestade nos céus, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor fundou e não o homem. Primeiro, Jesus se assentou à destra do Pai e está ministrando o verdadeiro santuário, ou seja, Jesus está no céu, no santuário do céu, à direita do Pai, ministrando no verdadeiro santuário. Tá? Então,
o trono de Deus, aonde fica no céu? Nós já vamos ver. Verso 5. Eles servem num santuário que é figura e sombra das coisas celestiais. É por isso que Moisés divinamente foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Vê que faças tudo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Ou seja, então o santuário terrestre era uma figura do santuário celestial. E analisando o santuário terrestre, pode abrir uma imagem, aqui ó, aqui a imagem do santuário, isso. Tá, aqui nós temos o santuário, tá, o santuário terrestre, tá? Ele é a sombra daquelas coisas que estão no céu, tá? Aqui é um lugar santo e aqui é um lugar santíssimo. Aqui, nesse lugar santíssimo, se manifestava a glória visível de Deus, de maneira que só o sumo sacerdote podia entrar e uma vez ao ano, né? Ele deveria ser muito santificado porque ao entrar na presença imediata de Deus, ele poderia ser morto se tivesse algum pecado. Então, aqui onde está a presença imediata de Deus, a glória visível de Deus no lugar santíssimo, é onde no céu está o trono da majestade. O trono de Deus está no lugar santíssimo do santuário celestial. Portanto, quando nós olhamos para o Apocalipse ilustrado, pode abrir para nós? Esse lugar aqui, que lugar aqui é? Santíssimo. É o Santíssimo, certo? Porque está o trono de Deus, o trono da majestade. Correto? Então, esse juízo acontece dentro do santuário. Mas para que um juízo? Bom, nós já sabemos, implicitamente já sabemos para que um juízo. Deus vai julgar cada um de nós. Correto? E se o santuário deve ser purificado dos pecados de quem serão purificados? Dos nossos. Certo? Então, aí nós já começamos a entender o porquê que em Daniel capítulo 7 ele fala do juízo e depois ele já fala logo de Daniel. Daniel era judeu. Daniel tinha esse ensinamento do santuário muito claro na sua mente. Correto? Então quando o anjo fala, olha, a purificação vai ser no final dos 1.300 tais de manhã, Daniel já entendeu que se tratava daquele juízo. Certo? Então, o juízo acontece dentro do santuário. E a purificação desse santuário, será que é o mesmo momento em que o juízo acontece? Nós vamos ver isso um pouco mais adiante, tá? Já vamos ver. Deixa eu só achar aqui. Vamos abrir em Hebreus capítulo 16, Hebreus não, Levítico capítulo 16, verso 29, tá? Levítico, capítulo 16, verso 29, nós vamos entender um pouco agora como que acontecia o momento da purificação do santuário. Lembremos que a purificação do santuário, ela acontecia uma vez ao ano, né? Então, nós vamos ler aqui. Verso 29 a 34. Não sei se vai caber tudo, né? Ah, não vai caber, né? Bota a metade, depois a outra metade. Aí, ok. Diz assim: isto vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, ao 10º mês, afligireis as vossas almas. E nenhum trabalho fareis, nem natural, nem estrangeiro, que peregrino entre vós. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Então, no momento da expiação, da purificação do santuário, eles seriam purificados dos pecados diante de Deus. Ou seja, então, os nossos pecados seriam apagados diante da presença de Deus. Né? Vamos ler um pouco mais, verso 31 em diante. 30 em diante. Vamos lá. Então, verso 32 em diante.
E o sacerdote que for ungido e que for consagrado para administrar o sacerdócio no lugar de seu pai para a expiação, havendo vestido as vestes de linho, as vestes santas. Assim fará expiação pelo santuário, também fará expiação pela tenda da congregação e pelo altar, e semelhantemente fará expiação pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. Isto vos será por estatuto perpétuo para fazer expiação pelos filhos de Israel. E todos os seus pecados, uma vez no ano. E fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. Então, aquilo lá era a sombra do que aconteceria. Ou seja, então isso significa que pouco tempo antes da vinda de Jesus à Terra, seria feita uma purificação no santuário celestial. Certo? Porque por isso que era feito antigamente uma vez ao ano, no final do ano religioso. Então no final do ano religioso era feita a expiação. Pouco tempo antes de findar o ano religioso era feita a expiação. Isso nos ensina que pouco tempo antes que Jesus volte à Terra pela segunda vez, se faça expiação por nós, que se faça, ou seja, que se apague os nossos pecados. Né? E para apagar esses pecados é necessário um julgamento. Vamos abrir no livro de Apocalipse. Não, primeiro, antes de Apocalipse, vamos abrir no livro de Malaquias, capítulo 3, verso 16. Vamos ver se é necessário mesmo um julgamento. Tá? Verso 16. Diz assim: então, aqueles que temiam ao Senhor falaram uns aos outros, e o Senhor atentou e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele para os que temiam ao Senhor e para os que lembravam do seu nome. Então, existe um memorial escrito diante de Deus com todas as nossas ações. Memorial é um livro de memórias. Ou seja, então os nossos pecados estão registrados no santuário celestial. E eles devem ser apagados em algum momento. Tá? Vamos abrir ainda em Isaías 65, versos 6 e 7. Isaías 65, versos 6 e 7. Ok? Diz assim: eis que está escrito diante de mim, e não me calarei, mas eu o pagarei. Sim, deitar-lhe-ei a recompensa no seu seio. As suas iniquidades juntamente com as iniquidades dos vossos pais, diz o Senhor. Então está escrito diante de Deus as nossas iniquidades. Correto? Então a partir daí nós podemos compreender uma coisa: o santuário de Deus ele está repleto de registro de pecados. Ah, mas ainda não parece que a purificação do santuário está ligada ao juízo. Bom, vamos abrir então em Apocalipse, capítulo 20, verso 12. E aqui nós vamos ter então a certeza de que sim, é o mesmo evento. Diz assim, Apocalipse 20, verso 12. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Vamos esperar o irmão encontrar aqui. Perdão? Verso 12. Ok. Calma, já vai dar certo. Oi de novo. Vai lá, agora foi. Né? E viu os mortos pequenos e grandes que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. Ok. Então aqui nós vemos um momento em que se abrem os livros, e outro livro que é o da vida. Então, os primeiros livros, quais livros eram? Os memoriais. Os memoriais. Os livros dos nossos pecados, que estavam registrados ali. E o outro livro era o livro da vida, então. E aí, seguindo. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo, no verso 15. Verso 15.
Então, todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no fogo. Então, para que se soubesse quem seria condenado e quem seria salvo, foi feita uma investigação. Para saber quem estava escrito no livro ainda, quem permanecia no livro e quem não permaneceria. Então, o momento da purificação do santuário é o mesmo momento do juízo, onde se faz essa investigação para saber se o meu nome permanece no livro da vida ou não. Né? E aí, para fechar esse ponto, não sei que já estamos avançados aqui no horário, mas vamos para fechar esse ponto, nós vamos para Ezequiel capítulo 33. Ezequiel 33, ele nos fala, ele nos mostra como é feito o julgamento no céu. O conceito de Deus para julgar o homem. Versículo 13. Versículo 13 a 17, nós vamos ler. Vamos ver se entra todos, né? Ó, não entrou. Deixa eu ver 17. Então, deixa assim mesmo, né? Aí a gente vai lendo. Daí. Acho que, né? Não sei o que aparece lá. Vamos lá, diz assim: quando eu disser ao justo, certamente viverá, e ele confiado na sua justiça, praticar iniquidade, não virão em memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que praticou, ele morrerá. Ou seja, então quando Deus fala, essa pessoa está salva, mas ela, confiada na sua justiça, acaba pecando, se desviando do caminho. Bom, Deus fala que vai esquecer das coisas boas que ele fez e ele vai ser condenado. Mas o contrário também é verdade. No verso 14 ele fala: quando eu também disser ao ímpio, certamente morrerás, e se ele se converter do seu pecado, e fizer justiça e juízo, restituindo esse ímpio o penhor, pagando o furtado, andando nos estatutos da vida e não praticando iniquidade, certamente viverá e não morrerá. De todos os seus pecados que cometeu, não se fará memória, juízo e justiça fez, certamente viverá. Então, uma pessoa que é pecador, se arrependeu, andou na justiça pelo poder de Cristo, os seus pecados serão apagados e Deus vai esquecer deles. Então, esse é o conceito do juízo celestial. Então, a purificação do santuário passa por este julgamento. Agora sim, nós podemos voltar para Apocalipse 5. Vamos para lá. Apocalipse capítulo 5. Pode ser no ilustrado, meu irmão. Ilustrado pode ser. Ok. Então, esse momento do juízo, ele é o momento da purificação do santuário. Detalhe, por isso que lá no Apocalipse 5, os anjos estão com o incenso, que são as orações dos santos. Vai ser um momento em que nós, os que estamos estudando a profecia, vamos estar em ardente oração para que os nossos pecados sejam apagados. Correto? Então, esse tempo, acredito, já chegou. Né? Mas vamos lá. Agora vamos descobrir então quando é que o santuário será purificado e esse juízo se assenta. No final das 2300 tardes e manhãs. Foi o que lemos em Daniel capítulo 8, verso 14. Quanto tempo é 2.300 tardes e manhãs? Uma tarde e uma manhã, eu não vou abrir para não tomar muito tempo, tá? Mas está lá em Gênesis capítulo 1, verso 5. E chamou Deus a luz dia e as trevas noite, e fez tarde e manhã e o primeiro dia. Então, um dia, ou seja, tarde e manhã representa um dia. Ok, então são 2.300 dias. Porém, na profecia, cada dia também representa um ano. Isso nós lemos no livro de Números. Aí vamos abrir aqui no livro de Números, capítulo 14, verso 34. Nós vamos ver que quando Deus profetiza ali, Deus determina que o povo de Israel vai ficar 40 anos no deserto. Nós vamos ver que cada dia vai representar um ano.
Ok. E aqui? Segundo o número dos dias que espiastes a terra, a saber, 40 dias, levarei sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, um ano por dia, e conhecereis a minha oposição. Ou seja, Deus falou, olha, para cada dia vocês vão ficar um ano. Então, nesse contexto profético, um dia representa um ano. Isso nós podemos aplicar também à profecia dos 2.300 dias. Então, ao todo são 2.300 anos. Ao final de 2.300 anos, o santuário seria purificado, o juízo se assentaria. Começaria o juízo no céu. Ou seja, então aquele cenário em que Jesus aparece com o livro selado para abrir os selos, ele acontece no final dos 2.300 tardes de manhã também. Quando é que esse evento acontece? Deu para entender? Amém? Você que está nos assistindo não entendeu alguma coisa, pergunte aí. Depois a gente responde. Né? Pode perguntar no chat abaixo. Né? Amém. Então, vamos lá. 2.300 anos a partir de que momento? Vamos para Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. Irmãos, essa profecia de Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8, das 2.300 de manhã, ela tem um cumprimento, ou seja, tem uma primeira parte que se cumpriu já e nós podemos prová-la facilmente pela palavra de Deus, tá? Isso aconteceu na primeira vinda de Cristo, né? Mas noutra oportunidade falaremos com mais precisão sobre isso. E essa primeira parte da profecia tendo se cumprido, isso nos dá garantia de que o restante da profecia se cumprirá também. E a primeira parte da profecia, que vamos falar que são das 70 semanas, elas se cumpriram em anos, tá? Então, para cada dia, um ano. Então, isso nos dá a certeza de que o restante da profecia também se cumpriu. Não falaremos das 70 semanas hoje, mas se você continuar acompanhando a gente, nós falaremos em outra oportunidade. Bom, vamos lá, verso 24. 9 ou 8? 9. Verso 24. É que a profecia, as 2.300 de manhã estão lá no 8, né? Mas aqui no versículo, no capítulo 9, ele fala, ó, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Então, 70 semanas daqueles 2.300 anos estavam separados para o povo judeu. Tá? Aí no verso 25 ele fala, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e retificar Jerusalém até o ungido, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Então, o ponto de contagem é desde a saída da ordem para restaurar e retificar Jerusalém. E aí, a partir desse momento, nós podemos contar 2.300 anos para frente e chegaremos no momento em que o juízo do céu se assentou. E também no momento em que Jesus toma o livro para abrir os selos. Tá? Pode abrir aquele gráfico para nós, nas 2.300 de manhã? Do lado. Esse de cá. Isso. Então aqui nós temos. Quando que saiu a ordem para restaurar Jerusalém? Isso está no livro de Esdras, capítulo 7, do verso 12 em diante, você pode ler. Nós não vamos ler aqui, mas lá você pode encontrar o momento em que o rei Artaxerxes dá a ordem para a reconstrução de Jerusalém e também reconstruir não somente a cidade, o muro, mas também o governo de Jerusalém. Lembremos que foram dados 2 decretos, primeiro por Ciro, né, que não foi para restaurar o governo de Jerusalém, mas o de Artaxerxes foi para restaurar também o governo, e esse é o que conta. Tá? Então, no ano 457 a.C., saiu a ordem para restaurar e reedificar Jerusalém. Correto? Então, para que nós possamos chegar na nossa era, né? 457 a.C., nós vamos, obviamente, 2.300 anos para frente, nós vamos avançar depois do ano zero, ou seja, para depois da vinda de Cristo à Terra. Ok? Eu vou explicar de novo, porque tem muito barulho aqui, né? Mas vamos lá. Desde o momento da saída
rei Artaxerxes, no ano 457 a.C., até a nossa era, aqui já está até marcadinho lá o ano que dá, né? Mas nós vamos contar de 457 para frente, nós vamos ver quanto é que chega. Muito obrigado, irmão. Em quanto é que chega? Então, para nós fazermos a conta, é fácil. 2.300 anos depois de Cristo, menos 457. Quanto que fica? Vamos lá, vamos fazer a conta aí. (2.300) menos 457, nós chegamos a 1843. Mas lá está 1844. Por quê? Bom, por causa da repetição, né? O ano zero, ele não é contabilizado, porém ele existiu. Ou seja, nós temos que adicionar mais um ano. Ou seja, então nós vamos colocar mais um ano por conta do ano zero, e aí nós vamos chegar em 1844. Né? E aí nós vamos conseguir chegar ao momento exato. Só um pouquinho aqui, mais um, 1844, ok. Então, nós vamos conseguir chegar no momento exato, no momento em que se assenta o juízo no céu. Então, no ano da nossa era, no ano 1844 depois de Cristo, nós vamos entender que o juízo se assentou, e a partir desse momento os selos do livro de Daniel foram abertos. Começaram a ser abertos. Né? E aí, claro, no verso do capítulo 6 de Apocalipse, o irmão pode abrir o Apocalipse ilustrado para nós, no capítulo 6. Verso 1. Apocalipse capítulo 6, no verso 1, nós vamos ler: havendo o cordeiro aberto um dos selos, abaixa um pouquinho, olhei e ouvi os 4 animais que dizia como voz de trovão, e olhei e eis um cavalo branco. Então, quando Jesus abriu o selo, aconteceu alguma coisa. Alguma coisa aconteceu. E isso nós vamos ver no próximo estudo, porque, obviamente, isso aqui se trata de uma outra profecia. Mas então nós sabemos que os 4 cavaleiros do Apocalipse só foram, ou seja, só começaram a serem vistos, por assim dizer, após 1844. Nós vamos estudar no próximo estudo quando foi e o que foi que aconteceu quando este cavaleiro branco apareceu e também os outros 3 que vêm após ele. Então nós estudaremos no próximo estudo os primeiros 4 cavaleiros do Apocalipse, ou seja, os primeiros 4 selos do Apocalipse, e aí nós vamos entender em que momento nós já estamos. Se você prestou atenção, nós já estamos bem avançados no quesito Apocalipse, não é? Se o primeiro selo foi aberto cerca de 1844, em qual selo nós estamos? É uma boa pergunta. Nós vamos ver isso no próximo estudo. Né? Aqui ficou alguma dúvida, irmãos? Não? Amém. Bom, eu acredito que... Irmã, ficou alguma dúvida? Não? Amém. Bom, então, irmãos, é isso. Né? Com relação às 2.300 da manhã, ficou claro? Amém. Né? Claro, entendeu? Amém? Amém. Se para você não ficou claro, você manda aí um chat para nós, né? E aí a gente vai tratar de responder para você. Ok? Então, chegamos ao final do nosso estudo de hoje. E só para fazer um resumo, nós vamos colocar novamente Apocalipse capítulo 5. Não pode puxar aqui. Coloca o cenário para nós. Então aqui está o cenário. Esse cenário aqui que nós estamos vendo, ele aparece em Daniel capítulo 7. E ele está relacionado com o santuário e a purificação do santuário. Então, no final dos 2.300 anos proféticos,
lá, os livros proféticos lá de Daniel, esse tribunal aqui se assentaria. E a partir desse momento, os selos começariam a ser abertos. Então, a partir do ano 1844. Ok? Então, fica esse ensino para nós hoje. Por que é importante as profecias? Bom, primeiro, se nós já, aquele que é mais espiritual já entendeu. Bom, se esse juízo já começou em 1834, eu acho que já tem um tempo eu rodando, né? Será que o meu nome e o seu não passou lá? Bom, nós não sabemos e nem saberemos. Mas o fato é que nós sabemos como ser aprovados, né? Como nós podemos ser aprovados pelo juízo do céu. Se nós guardamos os mandamentos pela fé em Cristo Jesus, ou de Cristo Jesus, melhor dizendo, tá bom? Então, que Deus possa abençoar a sua vida. Nós vamos orar agora para nos despedir, né? E peço que você também feche seus olhos e faça essa oração conosco. Vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, queremos te louvar e agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e que o Senhor possa abençoar, Senhor, as nossas vidas agora, de maneira que nós não venhamos esquecer as palavras que nós aprendemos hoje. Sabemos, Senhor, que os eventos finais estão às portas e que em breve, Senhor, veremos a Cristo vir nas nuvens dos céus. Amém. E pedimos ao Pai que todos os que estão aqui e também aqueles que nos assistem possam eles estar preparados para esse encontro. Amém. E também, Senhor, que venhamos estar preparados para o juízo que acontecerá. E também para os eventos finais que hão de vir, Senhor, que estão adiante de nós. Que o Senhor nos prepare e nos dê o teu Espírito e nos dê fé e confiança em Ti, para que possamos resistir o dia mau. O Senhor que nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Nós chegamos ao final de mais um estudo e é uma alegria poder estar aqui mais uma vez compartilhando com vocês esses estudos. Eu peço que vocês possam continuar acompanhando a gente e Deus certamente tem muitas coisas a revelar para você e também para acrescentar na tua vida o teu conhecimento espiritual. Tá bom? Que Deus possa te abençoar em nome de Cristo Jesus. Amém.